Boa noite a todas, nós três, por enquanto, que estamos Boa aqui, noite. né? Boa noite, a gente fala boa noite, mas não sabe que horas que a pessoa vai acessar depois, né, a gravação, mas de qualquer forma é uma noite para nós, né? Então, uma excelente noite para nós, que nós continuemos hoje, né, com o capítulo 11, hoje a Denilce que vai facilitar o grupo para nós aqui, o estudo, né? E então, com você a palavra, Denilce. Eu vou aqui Ok, aumentar aqui, tá? Para ficar mais tá. fácil. Deixa eu pôr isso, deixa eu pôr mais para cá. Ok. Tá bom para vocês aí a visualização? Tá ok? Sim, para mim Tá, está. tá bom. Ele vai aparecendo por etapas, viu? Ele é um pouquinho lento, Não, essa tranquilo, você só apresentação. me avisa. Aham. Tá, Então, hoje nós estamos no capítulo 11, né? Consciência e Evolução, do livro Momentos de Saúde e Consciência de Joana. Pode passar. Logo ali no início, ela já fala um pouquinho sobre a nossa consciência e também a nossa responsabilidade, né? O despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos, em face do desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser. Então, todos nós trazemos, né, esse código divino. E com o despertar da consciência, a gente passa a ter mais responsabilidade a respeito dos nossos atos, né? Através do despertar da consciência, a gente não está mais, digamos assim, alheio ao que nos ocorre. A gente passa a entender que também é responsabilidade nossa, né? Esse desabrochar dos códigos divinos, ele está guardado em nós, né? Ali fala, ó, que jazem em germe no ser, ou seja, todos nós carregamos ele, né? Vai depender desse despertar da consciência. E a partir daí, a gente começa a ter mais responsabilidade. Pode certo. passar, Edna. Criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade, não estou vendo a última palavrinha, A perfeição. a perfeição que lhe está destinada. Então, aqui ela já coloca, ó, a nossa fatalidade é a perfeição, não tem como fugir disso, né? E nós estamos a caminho dela. Você lembra lá Então, que eu nós... coloquei. Ah, desculpa, Denilce. Pode Não, eu falar. coloquei lá naquela chamada, né, para hoje. Eita, passou, peraí. Espera um pouquinho. A chamada para hoje eu coloquei, né, que a Joana ia falar de fatalidade, né? Algumas são as fatalidades, são poucas na vida do espírito, né? E então ela fala dessa fatalidade aqui. Eu achei bem interessante, porque até então, para mim, a fatalidade estaria só no fenômeno da morte, né? Então, quando eu vi isso aí, eu achei muito interessante. Quer dizer, é fatalidade também a perfeição, né? Não Achei. tem como falar, não quero progredir, né? Porque você está sendo empurrado, você vai indo, né? O ser não regride, né? Nesse sentido. E aí, alcançá-la com rapidez ou demorar-se para consegui-la, depende da sua vontade. Por consegui-la, depende da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Aí ela já fala do outro lado. Nós estamos fadados ao progresso, né? À perfeição. Porém, o ritmo de cada um, de acordo, né, com a sua vontade, com o seu livre-arbítrio, mas não fugiremos disso. Por isso que eu acho assim, se for pensar na questão assim do Supremo, que é Deus, né? Não tem pressa com a gente, né? É a gente que define o ritmo, né? Mais ou menos. Sim. A gente sabe que tem, sim, alguns livros espíritas que dizem quando a pessoa está milênios ou centenas, né, de anos parado, aí sim existe aí uma. Não é imposição, mas assim, é quase uma imposição
para que o espírito reencarne, né? Em favor a ele mesmo, né? Mas fora isso, nós temos liberdade para andar no ritmo nosso, né? Sim, Deus não faz nenhuma. Então, assim, isso acho que é uma coisa legal para a gente pensar na nossa vida aqui como personalidade, sabe? A gente às vezes se cobra muito, né? Ou cobra filhos e tal, de uma é, rapidez que, na verdade, não é bem assim pela lei divina, né? Agora porque eu é estou de fazendo cada essa um isso. reflexão. Aham. E Deus, ele conhece toda a nossa história, coisa que nós estamos parcialmente só sabendo, né? Então, Verdade. é muito fácil a gente julgar o outro nessa questão do tempo, do ritmo e da vontade, nessa perfeição, por conta de que a gente só conhece o presente dele. Nós não conhecemos Exatamente. toda a história, né, do próximo, por isso que é fácil a gente julgar. Só que, É, por outro lado, por isso que Deus é bondoso, porque ele sabe e respeita esse nosso caminhar, esse nosso tempo, porque é com ele que está o arquivo, não é? Então, assim, é bem complicado mesmo esse negócio de respeitar o tempo do outro, até a gente entender por que cada um tem seu tempo, né? E essa questão do livre-arbítrio também, o bom uso do livre-arbítrio, às vezes a gente fica julgando, ele não está fazendo bom uso. Como não está? Você sabe a história dele, né? É bem delicado. é. Pode passar. Aí, nessa parte do livro, Joana sempre traz uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec colocou. E nesse capítulo, em vez de eu deixar para o final, eu busquei aqui, porque ele fala exatamente sobre esse slide anterior. Então, Certo. olha só. Buscando penetrar na ordem das divinas leis, Allan Kardec indagou as venerandas entidades, conforme registro na questão 117 do Livro dos Espíritos. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E eles respondem: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido. Aí eu até grifei, ó, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não instrui mais depressa do que uma recalcitrante, né? Aí até eles colocam essa indagação. Então, assim, por isso que é a questão da vontade que estava lá atrás, no outro slide. Fala da vontade, depende da vontade e do livre-arbítrio, né? Olha Certo. lá, ó. Mas sobre essa questão, Ah, embora Deus não tenha, não imponha a vida, Deus, a, a universalidade, ela não imponha o ritmo da nossa caminhada, uhum, as vicissitudes da vida, as dificuldades, os desafios, os relacionamentos, eles nos impõem mais ou menos sofrimento. uhum, E esse não que o sofrimento seja imposto pelas pessoas, mas a nossa maneira de lidar com os nossos conteúdos, com a nossa sombra, com a nossa maneira de ser, às vezes nos leva a um sofrer. E esse sofrer, ele mobiliza. uhum, Quando ele não mobiliza, a gente costuma dizer em psicologia, né, que o sofrimento ele é mais fácil do que a solução, dependendo do caso, né? Porque o sofrimento é um velho conhecido e a solução ela vai levar a pessoa a um novo momento. Então nós não sabemos. uhum, Então muitas vezes
nós mesmos, podemos estar em círculos viciosos reencarnatórios apenas por termos dificuldades de assumir um novo e melhorado eu, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, né? O que vai acontecer, por exemplo, se eu diminuir o meu ritmo de trabalho? O que vai acontecer? Ah, mas eu não vou mais ter contato com aquelas pessoas que eu gostaria de ter, eu não vou ter mais a influência, o reconhecimento que eu tinha. E aí a gente começa a lidar com outro lado da gente. Um lado novo, que é aquele lado que às vezes a gente não se via vaidoso e começa a se ver vaidoso. Então, eu vejo que, embora a gente não tenha, a vida não imponha mecanismos de aceleração, a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas vai acabar levando a gente se acelerar, porque ou a gente melhora ou a gente continua nesse sofrer. Sim. Então, você está chegando à conclusão, Olga, que é o sofrimento que faz o despertamento. Na verdade, nós estamos mais acostumados a mudar pelo sofrimento do que pela alegria. Infelizmente, nós podíamos mudar pela alegria, dizer, olha, que bom, eu consegui isso, então eu posso, né? Vou buscar mais. Muitas vezes a gente consegue mudar pela alegria. Quando a gente começa a fazer um trabalho voluntário e a gente se dá conta do quanto a gente pode fazer diferença, e aí a gente se disponibiliza mais na doação ao outro. É uma forma. Uhum. Mas nós devemos admitir que de maneira geral, o impacto emocional do sofrimento é maior do que da alegria. Infelizmente. E ele, de certa forma, amadurece. Você lembra, não sei se você estava numa outra aula que eu falei, se não me engano, foi de consciência e amadurecimento? Não, comportamento e consciência. Lá ele fala dessa questão do amadurecimento, que a cada experiência que a gente vai tendo, a cada sofrimento, você vai despertando a sua consciência para essa evolução, de certa forma, né? E aí, aquilo que você falou, às vezes a gente vem num ciclo de reencarnações, sempre repetindo, com uma insegurança de mudar, mas de pouco a pouco, a gente vai adquirindo experiências para esse despertar de consciência que está falando aqui nesse início, né? É verdade. É verdade. Agora, essa colocação de respeito pelo ritmo do outro, a gente, isso que vocês comentaram no início, é assim, como é que Deus, na sua infinita presença, não nos cobra esse ritmo, e nós aqui, né, pequenininhos, né, a gente chega para o outro e fala, e aí, vamos, né? Te agiliza, né? Quando a gente cobra muito, a gente tem que ter um olhar para nós, né? Porque se eu preciso cobrar muito do outro, né? Eu estou projetando uma sombra minha que eu não estou percebendo, né? Então, assim, o outro que está me incomodando, mas na verdade por exemplo, no ritmo, né? Então, às vezes o outro tem o ritmo dele e tá bom para ele, mas eu estou incomodada com o ritmo dele.
né? Então, assim, que incômodo eu tenho aqui no meu ritmo, né? Que eu não estou percebendo, aí eu projeto no outro. Tem isso também. Sim, sim, né? é verdade. E outro dia eu li uma postagem, não me lembro mais agora quem foi. Quando entendemos que toda a nossa opinião é uma visão carregada de história pessoal, compreendemos que o julgamento é uma confissão. Muito É legal. verdade. Isso bateu no gol aqui. É. E você sabe, Olga, que falando agora dessa questão do respeito, eu nunca esqueço de uma aula que nós tivemos lá no Ismael, da primeira turma da Joana, que até a Edna, que era a facilitadora. E aí, nunca mais esqueci dessa frase, sempre importante pensar, assim como eu, o outro também erra, assim como eu, o outro também tem o ritmo dele, né? Sempre você se colocar primeiro ali, porque aí você abaixa um pouquinho a bola, né? Baixa a bola. Na sistêmica, toda vez que a gente vê a questão de um julgamento, né? A gente olha para o outro e diz assim, eu sou igual a você. Quando a gente julga o outro. Olha que legal. Uhum. Então, porque no final das contas, se eu estou julgando, é porque aquele conteúdo ressoa em mim, como diz a Edna. Exatamente. Porque senão eu não tinha esse olhar, né? E se a coisa está muito forte, aí tem. Aí tem. Aí tem. Né? Olga, só um pouquinho dele. Olga, depois você põe essa frase que você pôs no grupo aí, que eu vou replicar, tá? Para corroborar com a aula com essa encontro aqui da Denilce, tá? Achei muito legal. Já chegou. Só acrescentando, uma outra coisa que eu lembrei agora, que eu li essa semana um texto da Daniela Migliari, e ela falava sobre essa questão mesmo do respeito, só que ela colocava o eu também, sabe? Eu também tenho dificuldades como o outro, eu também tenho medos, eu também tenho sombras, né? Tenho defeitos, então, assim, o eu também, né? É uma questão de você reconhecer a questão da aceitação também, né? De como você está e que o outro também está caminhando. Sim. Eu achei bem interessante esse texto dela. Uhum. Ele é um texto meio longo lá, mas é bem interessante. Posso passar? Pode passar. Uhum. Se depois você quiser colocar o texto, mandar para a gente, Denilce, eu agradeço. Uhum. Tá bom. Vou lembrar de fazer isso, copiar depois e colocar lá. Então, aqui vamos lá. Passando pela fieira da ignorância, adquiriu experiências mediante as quais pôde discernir entre o que deve e o que não lhe é lícito realizar. Eu acho que aqui faltou uma palavrinha, né? O espírito, não sei se eu digitei errado, o espírito passando pela fieira, né? Da ignorância, adquiriu experiências mediante as quais pôde discernir entre o que deve e o que não lhe é lícito realizar. Desse modo, torna-se responsável pelo seu destino, que está a construir, modificar, por meio das decisões e atitudes que se permita. Mais uma vez aí, a Joana confirmando os dois primeiros parágrafos, né? Eu lembrei da passagem, eu lembrei da passagem do Evangelho, onde diz que aquele que já tem mais discernimento, ele será, entre aspas, mais cobrado, né? Porque ele conhece, ele já conhece. Então, assim, ele teria menos benevolência, vamos dizer assim, né? Da divindade para os próprios erros, né? Porque a pessoa já adquiriu aquilo. Então, se ficar pisoteando demais na mesma condição inferior, que já tem, assim, né? O conhecimento, então, assim, seria um pouco, o julgamento seria aí mais rigoroso, vamos dizer assim, né? Se tivesse num tribunal, por exemplo, né? E aqui... que nesse caso, né, Edna,
além das provas irem ficando proporcionais ao conhecimento, né? Porque quando eu não tenho uma percepção do meu erro, eu não conheço, eu erro, e às vezes eu né? Não estou sabendo de nada, então tá tudo certo. Quando eu começo a perceber, eu emito determinado comportamento, determinada atitude, e na sequência eu entro num processo de reflexão. Puxa, fiz de novo isso, não deveria, tal, eu tenho que perceber, eu tenho que começar a me corrigir, eu preciso cuidar e tal. Quando eu já consigo refrear o comportamento, eu ainda fico no campo da emoção, porque eu ainda sofro. Então, qualquer situação que seja, vamos dizer assim, eu não... uma pessoa teve uma atitude comigo e eu consegui refrear a minha agressividade, por exemplo. Mas a agressividade, ela está ali, no campo da emoção. E aí eu tenho que ter um trabalho para que a agressividade ela tenha um apaziguamento, eu consiga elaborar, entender por que aquilo mexeu e resolver. Passado um tempo, não vem nem o impulso, fica no campo emocional somente. E isso vai criando uma sequência de trabalho interno em mim, até que chega um ponto em que a minha própria consciência começa a ter uma ação anterior. Então, quando eu erro em algo, não só eu vou estar sujeito às vicissitudes do meu comportamento, quanto a minha própria consciência. Sim, quando você... desculpa, Edna, você ia falar, pode falar. Não, pode falar, Denilson, pode falar. Então tá. E quando isso acontece, Olga, é aquele despertar da consciência lá que a gente viu. E aí, quando ela fala aqui também, ó, nesse parágrafo, desse modo, torna-se responsável pelo seu destino, porque você, igual você falou, você para um pouco, você tenta abrandar essa raiva, ou, né, melhorar esse comportamento. Por quê? Porque você já houve uma tomada de consciência aí. Sim. E aí, quando eu coloquei essa imagem, eu achei que foi bem assim, como que se diz? Eu achei que ela veio a calhar porque na vida é assim, né? Você tem várias ofertas, né? Vários caminhos a seguir. De acordo com o que você quer para o seu destino, é a escolha que você vai fazer. Né? Então, pegando um pouquinho... Pode passar. Oi, Renata. Oi, gente, desculpa, hoje saí mais tarde, vim direto para casa. Pegando aquele gancho lá da questão da agressividade que você falou, Olga, né? Que ainda está lá. Eu até refreio, mas ainda está lá, né? O que eu tenho visto isso aí nos estudos do Jung, e eu tenho assim conduzido, né, a minha vida e as dos pacientes nesse sentido. Eu tomo contato com aquela energia que está um bloquinho. Se ela é antiga, né? Se é muito antigo a minha forma de funcionar com a questão da agressividade, esse exemplo que você citou, então já está um bloco muito muito denso de energia. Então, se eu tomo contato com isso, né? E eu tento de uma forma, como você está falando, o que acontece? Quando eu coloco a minha atenção naquele bloco de energia, a tendência é aquilo
ir se desfazendo, tá? Esse bloco ele vai se desmanchando, porque é tudo energia, né? Então, assim, às vezes a gente está conversando, né, em terapia, e aí os pacientes, tá tudo bem, mas como é que é? Como que eu vou fazer? Às A vezes receita, qual é? né? A receita de bolo. Então, assim, é uma coisa que eu vi isso aí na literatura do Jung e que tem me ajudado muito, sabe? Porque eu tenho feito isso também com os meus processos, né? É como se aquilo não fosse olhado com uma atenção num propósito de transformação. Quando eu tenho esse propósito, eu estou em observação daquilo, eu não preciso fazer muito mais do que ter atenção naquilo, sabe? Então, aquele bloco, que está um bloco ali, endurecido, a tendência é ele ir desmanchando, sabe? Eu não posso tirar a atenção dela, tá? O que é que eu preciso? Eu preciso da atenção, vamos dizer, nesse caso de exemplo aí, da agressividade, eu preciso da atenção nisso, tá? Se eu ponho a minha atenção naquilo ali, eu tenho um propósito de transformação, aquela energia vai se desmanchando, sabe? E uma proposta assim que eu gosto de fazer é assim, porque normalmente, com a estrutura que a gente tem hoje, normalmente a gente está repetindo estratégias muito antigas. Antigas. Né? Uhum. Estratégias de vida, de saída, né? Que são comportamentos. Então, eu costumo pensar assim, peraí, mas o que houve? O que aconteceu? Para que veio este comportamento nesta situação? Para quê? Uhum. Qual é a função? E aí, pela função, normalmente a gente vai ver que ou é uma estratégia de proteção, ou é uma estratégia de compensação, ou é uma estratégia de ganho. Uhum. Aí a gente vai ter essa análise, que é essa atenção que você colocou aí. Uhum. E que normalmente a gente está repetindo comportamentos muito antigos. Uhum. E que estão muito calcados, não no eu adulto, não no eu presente, mas no eu ou criança, ou aquilo que ficou lá atrás, ancorado em algum lugar. Uhum. E, em alguns casos, a gente nem sabe, né, de alguma das nossas personalidades mais antigas ainda, né? O que nós já melhoramos, né? Nossa! Nós não estamos muito bem, mas a gente já melhorou muito. Com certeza. Olha onde nós já estamos hoje. Posso passar, Denilson? Pode. Eita, parou o negócio aqui, peraí. Hoje gostou de nós. A Denilson. A Denilson. Deixa eu ele deu uma segurada aqui, tá? Travadinha. Né? Vamos lá. Esse agora. Eu fui buscar em outros autores também que falassem alguma coisa a respeito, né, do nosso tema. E aqui achei uma frase de Hamed. Teu destino está constantemente sob teu controle. Olha essa palavra, constantemente, ou seja, já esteve, está, estará, né? Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Eu vejo aqui a existência não terrena, a existência enquanto ser mesmo, né? Ser essencial. E aí a gente pode buscar lá atrás algum sentimento, igual vocês estavam falando, né? Que está no nosso inconsciente. E a escolha é sempre nossa. Constantemente nós estamos sob controle.
Só que a gente demora a aprender isso e praticar, né? Aham. Peraí que eu vou tirar. Cumpre-lhe. Peraí, deixa eu tirar. Tá, Aí. aí aqui é continuação já do conteúdo lá, do livro, né, de Joana. Cumpre-lhe envidar, empenhar, né, no caso aqui, esforços e romper os elos com a retaguarda, avançando nas experiências iluminativas, a princípio com dificuldade, em face da viciação instalada, para depois acelerar os mecanismos de desenvolvimento, por força mesmo do prazer e alegria fluidos. Olha que tudo isso que a gente estava comentando está aqui nesse parágrafo. Exatamente. Né? Verdade. Essa em face da viciação, aquilo que a gente falou das encarnações que a gente fica ali em ciclos, né? E depois ele fala aqui que enquanto a gente não rompe, esse parágrafo traz, que enquanto a gente não rompe com essas nossas dificuldades, esses elos aí que a gente não quer soltar, né? Esses sentimentos que a gente não abranda, que a gente não melhora, enquanto a gente está nessa viciação, é um vício, se torna um vício, né? A gente não vai caminhar. E depois que a gente rompe com isso, é como se o carretel corresse rápido, né? Porque aí a gente fica mais leve, e vai desenvolvendo essa força, que seria eu imaginei assim, que seria o positivo e o negativo, né? E que daí a força do positivo gera uma velocidade, né? Nesse desenvolver do nosso potencial enquanto ser. Aí, por força do prazer e alegria que a gente passa, que a gente adquire com essa atitude. É aquilo que a gente fala, as coisas fluem, né? Tudo harmoniza. É como se a gente tivesse chegado numa parede, né? Ali na parede eu preciso dar uma marretada nela para poder passar para o lado de lá. Então, quando eu passo para o lado de lá, o caminho já fica mais tranquilo, né? É legal dela colocar isso, né? Prazer e alegria fluidos, né? Então, assim, ele é muito difícil no início, né? Começando esse processo da transformação, mas depois ele fica leve, né? Fica até prazeroso. Com certeza. Ai, ai. Até porque a gente já aprende, né? Até porque a gente já aprende que é possível, né? Que é possível, que a gente pode. Exatamente. Para a gente chegar nesse patamar aqui, a gente já sabe disso, já aprendeu. Eu acho que cria mais resistência, né? Para não voltar, e sim avançar. Pode passar. E aqui, eu achei bem interessante essa imagem, porque quando eu estava procurando algo que pudesse representar essa fala, esse parágrafo aqui, eu me deparei com esse aqui, eu lembrei muito da intuição, né? E aí ela fala, lentamente, em razão da própria consciência, descobre os tesouros preciosos que lhe estão à disposição e dos quais pode utilizar-se com infinitos benefícios. Se todos nós dessemos mais valor ao que nós sentimos, né, e ao que temos aí de graça, a nossa intuição, a natureza, né, que por energia são capacidade situações criativa, né? Nós temos uma capacidade criativa infinita. E são ferramentas também que nós não utilizamos, né? E que representam tesouros para nós, porque nos ajudam muito nesse sentido, de estar mais atento, mais com ações mais conscientes, né? Uhum. Aí aqui ela sempre reforça tudo que ela vem falando. É muito interessante. Olha aqui.
saúde e doença, paz e conflito, alegria e tristeza, podem ser eleitos através do discernimento que guia as ações. Sem essa claridade, os estados negativos tornam-se habituais, e mesmo quando estabelecidos, podem alterar-se através do empenho empregado para vencê-los. Eu queria destacar palavras, eu falei, se eu for destacar, vão ser todas. Porque ela falou lá, ó, do empenho, ela falou do discernimento, né? Ela falou da questão do que sem essa claridade do discernimento, os estados negativos, eles se instalam, né? Que é o que a gente falou lá atrás dos que era da estado viciante, alguma coisa assim que ela colocou logo no início, né? E que só podem alterar-se se a gente tiver empenho, dependendo do empenho empregado para vencer esses pontos negativos aí. Esse parágrafo, ele tem muito a ver com o que a gente estuda em neurociência, né? Quando você se acostuma a ter comportamentos, hábitos, de reclamação, de conflito, de mal-estar, sempre escolhendo o pior, o caminho pior em todas as situações, o nosso cérebro, ele é dotado de uma plasticidade, então ele se molda, e é como se essa rede neural dos neurônios que compõem aquele vício, eles fossem como que eles ficam encurtados, ou seja, eles estão tão habituais em acontecer que é como se fosse um trieiro onde a gente costuma passar. É um caminho que a gente passa direto. Então, aquele comportamento, ele recorrente, aquela atitude, aquele pensamento, ele fica cada vez mais fácil, porque as sinapses, elas estão encurtadas, elas já estão velhas, conhecidas. E só que é o que ela fala, mesmo quando estabelecidos, eles podem se alterar através do empenho empregado para vencer. Então, Ou seja, da vontade. Mudar. É possível também mudar. Até biologicamente falando, né? É isso que você está falando. Sim. É muito interessante. Pode passar, Edna. Aí aqui agora uma frase de Chico, né? Aliás, uma frase de Emmanuel, né? Trazida por Chico. O Criador, ele concede às criaturas no espaço e no tempo. Vocês vão ter que me ajudar aí, eu não estou vendo. As experiências. As experiências. As experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade. Tá, equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de que tudo depende da nossa vontade, não é? Lá ela falou de saúde e doença, paz e conflito, e aqui ele traz, ó, eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Eu acho, Denilce, que quando a gente tem essa clareza, assim, clareza, assim, do dia a dia da gente mesmo, sabe? A clareza, assim, que nós, a gente está passando por essa experiência aqui e pode ter muita coisinha na experiência, e tem, né? Mas se a gente lembrar que isso aqui é só uma experiência transitória, que a gente não é isso aqui, facilita muito esse caminhar aqui,
né? Principalmente, como a Olga falou lá no início, das vicissitudes, né? Se a gente está passando por alguma uma dificuldade aí, se a gente mergulhar na dificuldade, a gente vai sofrer bastante, né? E às vezes assim um sofrimento que não vai trazer muito benefício, né? Mas assim, se eu lembrar que eu sou um ser imortal, maior do que essa personalidade, isso me auxilia, pelo menos para mim, na minha prática, me ajuda muito, sabe? Porque todo mundo tem os seus momentos, né? Então, assim, se a pessoa ela não tem essa visão ampliada dela mesma, o sofrimento é muito grande, né? Porque aquilo fica tão marcado, né? Ela não vê saída às vezes, né? Assim, eu acredito que se a gente tivesse esse olhar, nunca perder esse olhar, né? De que a gente está nessa experiência, mas a gente não é só isso aqui. Eu acho que facilita muito. Que é mais ou menos parecido. É a questão do olhar. Até para escolher, né? Qual caminho. Aí, eu vou escolher o caminho mais espinhoso ou vou preferir o outro? Não sei, né? É como as plaquinhas ali, eu vou aceitar, eu vou ignorar, eu vou ficar, eu vou partir, né? Ir. A escolha é sempre nossa. Pode mudar. O diferencial é o grau de consciência, né? É o grau de consciência, como como Emmanuel disse ali, por fim, né? Ali ele diz, para que se ajustem, por fim, as leis de bondade e equilíbrio. Então, quer dizer, ao final dessa jornada do espírito, né? A hora que esse espírito ir por essa estrada de transcendência, de elevação da consciência, né? Esse ajuste em se escolher entre a sombra e a luz é algo que está muito longe ainda da gente entender essas escolhas, porque às vezes a pessoa acha que está indo na luz e não é sombra, né? Às vezes a pessoa acha que ela está indo na alegria, né? Mas são escolhas dolorosas, né? Quem vê sabe que vai quem vê que assim as pessoas que têm mais experiência, que têm mais transcendência, percebe que é uma escolha de dor, mas a pessoa acha que é alegria, né? Então, assim, eu vejo que tudo é uma questão de grau de consciência. Por isso que essa segunda parte inteirinha, né? Da Joana é consciência né? Não é à toa, é porque realmente tudo depende do quanto de consciência que a gente adquire nessa vida, né? Sim. E quando fala, por fim, essa questão que você comentou das leis de bondade e equilíbrio, a impressão que dá é aqui, né? Que você já vai de imediato, e as coisas não são assim, né? Tem todo um processo. Pode mudar, Edna. Aí, Joana sempre traz uma parte, assim, mais como se fosse um aconselhamento, né? Eu vejo. Aí eu até coloquei aqui orientações de Joana. Nunca te entregues à desesperação, ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino, a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que te alcançarás. Penetra-te mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. Isso aqui é um mantra, né? Uma orientação que você tinha que carregar no bolso, assim, toda hora você dá uma olhadinha, peraí, deixa eu ver, deixa eu me alimentar de novo, porque eu achei muito interessante quando ela fez essa comparação aqui, ó, não és uma pedra solta no leito, você não é um qualquer que está jogado no universo, né?
Você tem uma história, você tem um propósito, e todos nós temos uma meta, que ela fala, ó, essa meta te aguarda, você alcançará um dia, né? Bem interessante. Aí aqui ela continua. Afirma-te no bem, a fim de que o seu germe em ti fecunde e cresça. Aquele que ela falou lá no início, né? Quando ela falou do despertar da consciência. Serás o que penses e planejes, pois que da mente e do sentimento procedem os valores que são cultivados. Ou seja, você só vai ter o resultado daquilo que você cultiva no seu coração, na sua mente, nos seus sentimentos, né? Achei bem, assim, uma chamada isso, né? Afirma-te no bem, ou seja, prossiga ali persistindo, né? Porque os resultados virão de acordo com o que você tem planejado, de acordo com o que você tem em mente, de acordo com o seu sentimento. É igual aquela história do falar e fazer, né? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E aqui, não adianta você planejar uma coisa e pensar em outra, querer outra, né? Que não vai acontecer. Eu interpretei dessa forma, não sei se vocês entendem de outra. Aí aqui eu fiz uma abreviação dos últimos parágrafos lá, porque eu achei muito interessante essa parte que ela destaca aqui, ó, de cada frasezinha. O teu estado natural é saúde. A tua constituição é harmônica. Em tua origem é luz avançando para a grande luz. O amor é o teu caminho, porque procede de Deus que te criou. Tudo podes se quiseres. Tudo lograrás se te dispuseres. Né? Que lindo, você está né? disposto. Eu achei que ficou lindo. É um poema, né? É. E aí eu deixei para comentar com vocês sem digitar aí, porque eu achei tão bonito colocar só essas frases, eu achei que foi caminhando assim no crescimento dessa proposta dela, né? Ali onde ela fala que o teu estado natural é saúde, aí ela reforça que as enfermidades são os acidentes de trânsito, né? Do trânsito da nossa vida, que vão acontecendo para nos fortalecer de certa forma, né? São acidentes de transações negativas, propiciando-te reabilitação. Aí a tua constituição é harmônica, quando ela coloca lá. Só um pouquinho na primeira lá. Eu lembrei aqui, eu pelo menos não tenho esse conhecimento, né? Em tudo que fala de Jesus, na passagem de Jesus, eu não vi, não sei se vocês já viram, alguma coisa dizendo que ele ficou doente em alguma época, que ele passou mal. Eu não vi isso aí, né? Então, o estado natural é saúde. Eu acho que pegando o exemplo aí de Jesus, né, que já tinha passado por todo esse processo que a gente passa ainda, né? Eu não lembro. Eu não lembro, não. Eu não acessei nenhuma literatura dizendo que Jesus, em algum momento, né, da pouca vida dele aqui, que ele esteve doente ou esteve com mal-estar. Vocês têm conhecimento? Então, quando ela fala que o estado natural é saúde, a gente percebe que é mesmo, por esse exemplo desse ser, né? Sim, verdade. Tem um relato, mas não sei se isso seria estar doente, né? No livro Maria de Nazaré, do Miramês, tem um relato de que Jesus, logo que quando estava quando fez aquela reunião com os apóstolos lá, né, que tem até a Santa Ceia lá, né, em que ele já sabia que ele iria para a crucificação, que ele foi acometido de um estado tão forte, como se fosse assim, quando ele tomou consciência de tudo que ele iria passar, né,
ali naquele momento, é lógico que no plano espiritual ele já sabia das possibilidades, né? Mas ali, quando ele tomou consciência de todo o calvário dele, de tudo que ele iria passar, ele entrou num estado de estresse, né, tão grande naquele momento, que ele começou a ter sangramentos, né, até pelos olhos, assim, não tem aquela questão do Cristo chorando com uma gota de Lágrimas sangue? de sangue. Lágrima de sangue? Então, e tem eu não lembro para descrever assim totalmente, mas o que me chamou a atenção, né, de que ele teve essa lacrimejação, né, com sangue e vários outros sintomas. E aí no livro diz, são sintomas de isso pode acontecer na realidade mesmo, né? É um fenômeno de estresse de nível altíssimo, né? Que quando isso acontece, aquela questão do lágrima de sangue, é um estado assim, no topo, né, do estresse. Então, assim, o que eu me lembre, né, foi isso. Agora, não sei se é uma doença, né, acho que não, talvez seja uma questão realmente ali da circunstância, né, que ele estava passando. Uhum. Mais alguém? Olga, quer falar alguma coisa? Posso continuar, então? Eu não tenho conhecimento mesmo a respeito, né? Mas eu acredito que o nosso estado natural é a saúde, a nossa emoção natural é a alegria, a gente que vai catando o troço por aí. Olha só a próxima frase. A tua constituição é harmônica. Nós temos tudo organizadinho, né? E tem a ver com aquilo que você estava falando da neuroplastia? Neurociência. Então, e que quando está em desequilíbrio fica tudo, né, bagunçado. Assim é o nosso corpo também. Por isso que em questão de saúde biológica, orgânica, as taxas alteram, né? O seu estado emocional não estando bem, a gente fica irritado, ou fica estressado, toda essa questão. Mas a nossa constituição de origem, ela é harmônica, né? Aí ela coloca aqui, os desequilíbrios são ocorrências na corrente elétrica do sistema nervoso. Olha só, por distorção de carga que as sensações cultivadas proporcionam. Muito interessante, né? Aí, em tua origem, és luz avançando para a grande luz. Só há sombras, porque ainda não te dispuseres a movimentar os poderosos geradores de energia adormecido no teu interior. Nós não sabemos lidar com isso, né? Nós só vamos conseguir essa mudança a partir dessa tomada de consciência e fazer exercício disso, né? Como tem aquela frase que diz que nós somos luz, né? Aquela passagem, vós sois luzes, né? Como é que a nossa origem é luz, avançando para a grande luz, só que a gente precisa movimentar essa energia adormecida, não é? Aí é o próximo. O amor é o teu caminho, porque procede de Deus que te criou. Desse modo, continuando ali no comentário, né? Desse modo, verticaliza as tuas aspirações e agiganta os teus sentimentos na direção da causalidade primeira. Para que a gente, afirmando que o amor é o nosso caminho, porque vem de Deus, nós precisamos verticalizar essas aspirações para agigantar os nossos sentimentos nessa direção. Ou seja, nós somos muito pequenos ainda com o nosso exercício de pensamentos e sentimentos.
E ali, essas duas últimas frases são pequenas de si mesmo. Tudo pode se quiseres, tudo lograrás se te dispuseres. Algum comentário mais? Aí aqui para encerrar nosso conteúdo, eu trouxe passar outro parágrafo de uma mensagem de Emmanuel, que eu tentei achar é um livro, né, material de construção. Eu não achei em qual mensagem há, só que ele é um livro bem extenso, assim, com várias mensagens, e eu não localizei esse parágrafo, não consegui encontrar para dizer, olha, de tal mensagem, mas ele é desse livro, Material de Construção. Todos nós, na viagem da evolução, estamos na mina do aperfeiçoamento. Olha só que interessante essa frase dele. Todos nós, na viagem de evolução, estamos na mina do aperfeiçoamento, através do barro de nossos próprios instintos, do cascalho das provas, da trituração da crítica e da água do suor e das lágrimas. É que recolhemos o ouro de luz da experiência. Achei muito bonito isso. Ele dá um gás, assim, né? Porque ele vem, Emmanuel chega e te motiva tanto, assim, já no primeiro momento ele já fala que nós estamos na mina do aperfeiçoamento. Eu entendi a mina, assim, como algo, nós estamos em um local que nós temos tudo para melhorar, né? Para chegar nesse ouro de luz. É como se a gente fosse uma pedra preciosa mesmo, né? Então, assim, está no processo bruto ali, que é todo o processo até chegar no ouro aí, vamos dizer, né? Ou no diamante, né? É tudo isso que ele fala aí, né? Então, acho que é isso que ele quis fazer uma metáfora mesmo, né? Como se a Dessa gente lapidação, tivesse, né? a gente tivesse no bruto, né? Lá impregnado ainda na mina, na terra, né? Passar por tudo isso para chegar ao brilho, né? Ao metal precioso, né? A pedra preciosa. Porque ele vai falando que do barro, né? Surgem os próprios instintos, vai passando pelos cascalhos da prova. Achei muito interessante isso. Para chegar lá no final e recolher esse ouro de luz que foi de toda a experiência, né? Uhum. E aqui, gratidão por vocês me ouvirem. Nós que agradecemos. Olha, quando eu escolhi essa imagem, eu achei muito interessante, porque eu achei que essa posição dessas gotas representa o nosso universo. Não sei por que eu achei isso. E que tem muito a ver com o que foi falado aí dos tesouros que nós temos gratuitamente para nos ajudar, dessa lapidação de pedra aí, né? De todos esses caminhos que nós fazemos, do ciclo das nossas encarnações, né? Até chegar nessa transformação, que é a borboleta. Gratidão, viu, Denilce? A Denilce, ela tá assim, até parece que ela já fez o curso do Jung, né? Só com as aulas da Joana, ela é uma aluna aplicadíssima, sempre foi, né? Então, ela percebe, eu percebi isso aí durante a sua apresentação, né? A sua compreensão, né? Daquele trecho, e aí a imagem para aquilo, né? Então, é muito legal a gente sempre trabalhar com essas duas, tanto com o verbal quanto com a imagem, né? Então, você assim, perfeito. E aí você, em algumas, até você falou, ó, eu pus isso aqui, por isso, por aquilo, né? Muito legal, viu, Denise? Eu tento, né? Estou encantada. Desde que eu comecei esse curso da Joana, eu falo para todo mundo, queria que todo mundo fizesse.
Porque eu Você acho... tenta e está conseguindo, Denilce. Né? Porque a gente, tudo que é bom para a gente quer mostrar para os outros, quer passar, né? Só que às vezes para o outro não tem o mesmo efeito, mas a gente tenta. É bem Obrigada, menina. bem legal, deixa eu ver E, aqui. ó, falando nessa questão de imagem, ultimamente eu estou muito voltada mesmo para isso, principalmente pela questão das minhas crianças, né? Que eu avalio muito eles a partir do desenho deles, né? Porque eles falam muita coisa pelo desenho. E eu estou muito focada nessa coisa de imagem, do que eles expressam ali, tanto que não é à toa que a minha intenção um dia é fazer arte-terapia, né? E também eu estou só me organizando, eu quero fazer um curso de aperfeiçoamento que é do desenho infantil, a interpretação do desenho infantil. Porque a criança, às vezes, ela está se expressando ali e as pessoas não estão vendo, né? Não estão dando valor. E lá na frente, quem sabe isso não vai ajudar tanto, né? E não, provavelmente não por acaso, as minhas crianças estão assim, florescendo, sabe? Assim, elas estão produzindo a todo vapor. Esses dias a minha supervisora chegou na sala e falou: Nilson, mas o que está acontecendo? Você deu fermento para eles. Porque, assim, eles estão mesmo, eles não têm medo de errar, eles estão fazendo, eles estão desenhando. Qualquer coisa que termina de fazer atividade, eles já querem desenhar, então eles estão muito voltados para essa coisa. Eu não sei se é essa geração que nós estamos agora, de novos espíritos aí, ou se é o momento, né, que a gente está passando. Mas, assim, em relação às minhas turmas anteriores, essa turma que eu tenho agora, muito boa, nesse sentido de representar o que eles estão sentindo, sabe? E aí a professora deles está meio ali no meio também. Uhum. É tudo isso aí que você falou, com certeza, Denilce. E mais ainda, a sua energia aberta para Exatamente, o teu processo, exatamente. Era isso que eu ia falar. Eu acho que você está sendo uma jardineira muito, muito aplicada. E eles estão florescendo, né? Estou tentando ajudá-los da melhor forma. Assim, até me emociona, porque eu acho que até me emociona mesmo, porque assim, são seres, né, que estão no início da caminhada, né? Então, assim, olha quanto é importante, né, esse trabalho seu, né? Com esse olhar, né? Essas crianças, como você falou, eles estão florescendo, eles estão diferentes lá da turma, tanto é que os que cuidam lá, os gestores estão falando, mas o que você fez com essas crianças, né? Então, assim, isso vai ser um diferencial na vida desses espíritos, desses seres, né, que agora são... Verdade. Né? Verdade. Nossa, isso é que no momento... Muito lindo. Que no momento estão sobre a minha responsabilidade, né? É um compromisso, com certeza ali. Mas você plantou, né? Você plantou a semente, agora daqui, né? Sim. É verdade. Muito legal. E aí, gente, mais alguma coisa? Ou a gente vai partindo para o encerramento? Queria agradecer a Denilce. A Denilce faz doce, né? umas apresentações tão boas que a gente gosta de participar, acaba que deixa a gente... Você faz com as suas crianças exatamente como você faz com a gente, você deixa a gente à vontade, e aí a gente floresce. Tanto é que a Renata perguntou quem que está apresentando o quê aí, né? Porque... Que bom! Eu estava falando, né? Porque você facilita, né, o conhecimento. Isso é muito importante. É um dom. Fico feliz. A Edna sabe o quanto foi difícil eu estar aqui. Então, o florescer começou dela, olha que interessante. Essa palavra, eu acho que ficou hoje bem, o florescer foi para a Denilce, porque ela sempre foi muito aplicada, mas muito tímida, né? Ela tinha, acho que, medo do potencial dela, na verdade, né? Ela não tinha entrado ainda estava lá no cascalho, lá no meio da mina, né?
Então, assim, agora sim floresceu. Então, por isso as crianças estão florescendo, viu, Denilce? Que interessante. Bem legal. Então, tá bom, gente. Eu vou aqui parar a gravação, né? Boa noite para todos.